Olá, dando continuação ao PET 2, vamos falar sobre a Revolução Russa. Eu já postei um vídeo para vocês, mas tem alguns detalhes que eu gostaria de destacar para que vocês, nas leituras, prestassem atenção e tivessem uma visão em geral um pouco melhor, um pouco mais detalhada, algumas coisas que talvez passem despercebidas. Então não vai ser uma aula tão linear, mas vamos falar sobre a situação da Rússia antes da Revolução. Primeiro, a questão czar. Quem era? Era o monarca absolutista da Rússia. O poder dele não era limitado por nenhuma instituição. Ele governava de acordo com costumes, com vínculos mantidos com a nobreza rural, com o setor militar, ele mesmo um chefe militar. E a Rússia era um dos países, se não o país mais atrasado da Europa, mantendo, através desses vínculos comentados aqui, um certo resquício de feudalismo que já havia sido banido, vamos dizer assim, ou extinto na Europa a partir da Idade Moderna, século XV, XVI. Então, assim, era um país muito atrasado. Mas era um império imenso. Em 1914, tinha aproximadamente 175 milhões de pessoas. E várias etnias, várias línguas, tradições diferentes. Muitos acreditavam que a Rússia, ou que o Império Russo, melhor dizendo, só se mantinha unido exatamente devido a essa centralidade, esse poder centralizado do governo na figura do czar. A produção, a economia do país era praticamente rural. 80% da população morava no campo, eram camponeses pobres e viviam sob o regime de servidão. Olha só, gente, o regime de servidão também é típico lá da Idade Média. No primeiro colegial vocês viram a prestação de serviços aos senhores, castigos, as obrigações que tinham que pagar, né? Mas mesmo depois da abolição da servidão no Império Russo, a vida desses camponeses pouco melhorou, né? O que aconteceu é que, com a abolição oficial da servidão, e o início de uma tentativa de modernização com a industrialização, chegando até que, enfim, a Rússia, muitos foram para as cidades. Então, Moscou, Odessa, Kiev, foram cidades que foram, São Petersburgo, foram cidades que foram criando uma força operária muito grande. É dentro dessa força operária, dessa classe operária, que vai surgir essa corrente que vai levar à Revolução. Porém, não é só de operários, né? Também intelectuais. Essas correntes contrárias ao poder absolutista e tomando uma consciência de classe, com ideias socialistas, revolucionárias, se organizam em torno do Partido Operário Social Democrata, inspirados no marxismo,
que realmente é uma filosofia, é uma escola de pensamento que tem sim um viés messiânico da revolução, porém não deve ser, por isso, menosprezada ou diminuída no sentido de ser uma corrente filosófica com uma capacidade de interpretação da história realmente muito interessante. É uma escola de muito peso, sim, ainda hoje. Mas voltemos aqui. O Partido Social Democrata ele foi desarticulado dentro da Rússia em 1898, mas ele se rearticulou no exterior. Mesmo com a perseguição, mesmo fora da Rússia, os seus líderes foram perseguidos, e eles foram para cidades como Londres, Munique, Genebra. Os principais líderes então eram Plekhanov, Lenin e Trotsky. E o partido era organizado em dois grupos. Na verdade, nem seria organizado. As divergências levaram a formar dois grupos. Os mencheviques, que significa minoria, que acreditavam que era necessário esperar um desenvolvimento do capitalismo para depois dar início a uma ação revolucionária. Seus líderes eram Martov e Plekhanov. E os bolcheviques, maioria, que acreditavam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder de uma maneira imediata, estabelecendo então, formando a chamada ditadura do proletariado, uma forma de governo centralizada em torno de um partido que representasse operários e camponeses. E o seu líder, o líder dos mencheviques, era Lenin. Bom, por enquanto é isso.